Olá pessoal, recentemente eu fiz um videozinho mostrando aí o presente de Natal que chegou, ainda é um mistério, mas é um presente de Natal que chegou do Japão em tempo recorde e tal. Só que aí eu pensei num problema. A tensão nominal do produto que liga na tomada, a tensão nominal do Japão é 100 volts, aqui nos Estados Unidos é 120 volts, aqui onde eu moro. Então eu vou ter que dar um jeito de abaixar essa tensão para ficar naturalmente dentro das especificações. Não quero detonar o equipamento. Então, um detalhe interessante aqui, transformadorzinho que um colega de trabalho me deu há uns anos atrás. Eles usaram isso num experimento que eles foram para o Japão e eles precisavam alimentar equipamentos de 120 volts a partir da tensão 100 volts nominal deles lá. E então esse é um transformador conversão de 100 para 117 volts por 600 VA. Então, no final das contas, é um transformador elevador de tensão. O que eu tenho que fazer agora, vou ter que fazer antes de usar o equipamento, é transformar esse carinha num transformador abaixador de tensão. Ou seja, eu vou entrar com a tensão de 120 volts e sair os 100 volts para o equipamento. Vamos discutir isso um pouquinho. Essa é uma coisa bastante simples, tá? De se fazer, principalmente num transformador desse, potente e tal. Mas vamos discutir isso um pouquinho para ver como é que eu faço essa transformação aí. Um pouquinho de teoria básica de transformadores. Vamos lá. Bom, tá aí o transformador. Super bacana, compacto, muito bem montado. O transformador está dentro de um invólucro, desse invólucro preto aqui. É relativamente comum, né, com transformadores em geral, tá? Então aqui as características de placa. Primário 100 volts, secundário 117 volts por 600 VA, tá? A especificação de volt-ampere, ou VA, a potência aparente, ela é uma especificação que diferencia, que é um pouco diferente da capacidade de potência real que ele pode entregar. Existe toda uma tratativa sobre isso. Eu provavelmente vou entrar nesse detalhe em um vídeo futuro, tá? Mas tá aí o bichinho, aqui tá a carinha dele. Eu já tirei os parafusinhos aqui dele só para adiantar um pouco a coisa, mas tá aí as saidinhas aqui no padrãozinho americano, tá? E a entradinha aqui, a tomadinha aqui também no padrão japonês. Diferença, padrão japonês, os dois terminais são do mesmo tamanho. Esse também era um padrão americano antigo. Padrão americano atual, você tem uma polaridade aqui, cujo terminal maior é o neutro e o terminal menorzinho é o fase, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui dentro, só vou reposicionando as coisas aqui. Só abrindo aqui um pouquinho, a gente vê o transformador aqui dentro. E aqui, joia é o seguinte, né? Felizmente o circuito é bastante simples, tá? O transformador bonito aqui dentro, muito bem encaixado, tá? Os parafusos fazem um bom trabalho aí de manter o bicho bem apertado e bem justo, né? E aqui estão as conexões do transformador. O transformador só tem 3 fios, né? Então, o que me diz aqui que ele é um tipo autotransformador, ou seja, o primário não é isolado do secundário. Isso é meio comum de se suspeitar, justamente pelo fato de que o transformador é bastante compacto para a potência que ele tem, de 600 VA. Mas, de qualquer maneira, o que a gente vê aqui no diagrama de ligações, basicamente, tá? É basicamente a entrada. Ela entra, um dos fios que vem da tomada, liga nesse fio marrom, né? Ele liga direto já na tomada de saída, num dos terminais da tomada de saída, e também liga num dos terminais do transformador aqui, tá? Esse é um dos fios, é o fio neutro, tá? Aí o fio fase, que vem aqui, ele liga nesse terminal crimpado, tá? Esse terminal crimpado que liga num outro fio, no fio preto do transformador, tá? Então, e esse fio preto aqui já me dá indicação, como ele vem da tomada, já me dá indicação que essa é a tomada de 100 volts desse transformadorzão aqui, tá? Aí você vai aqui do outro lado, cá em cima, tá? Você tem o outro fio marronzinho aqui, tá? Que se conecta no lado fase da saída de 117 volts. Então, naturalmente, esse transformador, esse enrolamento aqui, digamos assim, ele é um pouco maior do que esse enrolamento de 100 volts
E esse terminal aqui é o terminalzinho comum entre os dois enrolamentos. Não tem um quarto terminal, então não é isolado. Basicamente esse é o diagraminha aí de ligações do transformador. Bom, traduzindo aí para um diagrama, digamos assim, elétrico, né? Só para aumentar a clareza, é basicamente isso que eu tenho. O transformador japonês aqui vai de 100 a 117. Então você nota que o grande transformador aqui, né, com seus núcleos e tal, é mais ou menos o símbolo. E neste caso aqui, é como a gente viu fisicamente, o fio vem da tomada, tá? Ele se conecta não só no transformador, num dos polos do transformador, mas também conecta-se na parte de neutro da tomada de saída, tá? Aí você vem pelo transformador aqui no enrolamento, e essa ponta aqui, essa derivação aqui, ela é a derivação de 100 volts. Então esse aqui seria o fio preto do transformador. E aí você tem um pouquinho mais de enrolamento até chegar aos 117 volts. Aí você chega aqui e nesse terminal de 117 volts ele está conectado diretamente ao terminal fase das tomadas de saída. O que a gente quer fazer com isso? O que eu preciso fazer é justamente converter esse carinha para 220, para 120, né? Para 100 volts, aliás, de primário. Então eu vou simplesmente, o que eu vou fazer? Mantenho a mesma conexão básica aqui, né? Porque eu não preciso mudar, digamos assim, a referência do transformador, passa pelo mesmo enrolamento. A única coisa que eu vou fazer é, ao invés de conectar a entrada no terminal de 100 volts, eu conecto na entrada no terminal de 117 volts, porque aí eu consigo não sobrecarregar o transformador. E aí, obviamente, que aí vem o enrolamento e a derivação é uma tensão um pouco menor, e aí eu só conecto aqui nos terminais de saída, na fase, digamos assim, do terminal de saída. Então, isso basicamente é o trabalho que a gente vai fazer. Muito simples, tá? Mas é sempre bacana ter uma visualização e um planejamento antecipado do que a gente vai fazer. Bom, tá aí. Só um parêntese, né? Um outro método de se descobrir também os enrolamentos do transformador é com o ohmímetro, mas tem alguns probleminhas aí no caminho que podem te bagunçar a vida. Por exemplo, primeiro, vamos tentar descobrir qual é o terminal, qual desses dois terminais aqui é o terminal comum do transformador. Põe aqui num deles, vamos ver que bicho que dá. Então tá, esse é o terminal comum, esse carinha aqui. Aí você note que tem 0,5 ohms, tá? Que eu estou medindo aqui de resistência, tá? Aí o que eu faço? Vamos medir então o terminal de 110 volts, de 100 volts. O terminal de 100 volts eu posso medir direto aqui da tomada também. Olha que curioso, tenho 3,7 ohms. 3,7 ohms direto aqui, tá? Aí eu vou então medir, então esse é o valor da resistência do enrolamento de 100 volts. O enrolamento de 117 volts tem que ser um pouco maior, né? Então olha só que curioso, tá vendo? 4 ohms. Então tá vendo? Então deu certo. Essa é digamos assim, você sabe que o enrolamento lá do 117 volts, ou pelo menos da saída, ele é um pouquinho maior também. Você sempre tem que tomar cuidado nesses valores muito baixos de resistência. Você sempre tem que tomar cuidado porque às vezes a resistência do cabo também atrapalha um pouco a tua vida aí. Então às vezes é necessário medir diretamente, às vezes no borne, etc, para ter uma resistência um pouco mais exata. Mas tá aí. Enfim, é só um parêntesezinho aí, como descobrir os valores dos enrolamentos, ou pelo menos a dimensão dos enrolamentos entre si, usando o ohmímetro. Bom, um outro detalhe aqui só. Como eu não consigo fazer apenas um parêntese, eu vou fazer mais um parêntese aqui, que é justamente só fazer a avaliação para ver que tipo de tensão de saída o transformador, esse transformadorzinho, se ele está bem mesmo, né, com 117 volts, etc. E para isso eu vou usar não só o meu variac, mas também um aparelhinho muito curioso, muito bacana. Meu pai tinha me dado esse aparelhinho, é o Kill-A-Watt. Kill-A-Watt. Isso que basicamente é um aparelhinho, um medidor de tensão e corrente, fator de potência, frequencímetro e tudo mais para a rede elétrica. Meu pai tinha me dado isso há um tempo e estava com a mudança e tal, esse cara estava perdido em algum lugar e eu esqueci completamente que esse carinha existia. Isso é extremamente útil, esse cara. Então olha só, eu estou com o meu variac ajustado diretamente para 100 volts, tá? E eu vou naturalmente conectar aqui. Deixa eu só botar o meu terminal aqui de medida.
tá? Aqui, tentar ver se eles grudam e fazem um bom contato. E vamos ligar o trafinho. Vamos ver aqui. Pum. Opa, contato é uma lástima mesmo, não tem jeito, né? Contato nessas tomadas é danado. Tá com 8 volts. Tá joia, olha lá. 119,8 volts, tá? Tá um pouquinho acima dos 117 volts, mas é porque o transformadorzinho tá operando a vazio aí, né? Mas tá aí, tá joia, né? 119,9 volts. É excelente, porque aí eu consigo fazer a inversão e ter uma tensão bem próxima de 100 volts na saída aqui. Note bem o seguinte, tá? Que esses carinhas, o transformador, invertendo as tensões e tal, como eu comentei, o transformador fisicamente não modifica nada, tá? Então não tem problema nenhum, tá? Fazer essas inversões, tá? Aí aqui explorando um pouquinho só mais o kilowatt, eu tenho só o voltímetro, né? Da entrada. Aí eu tenho agora também fator de potência, tá? 0,6, 0,62, que é o fator mais ou menos o quanto dessa potência que ele está consumindo agora vai se converter em potência que você consegue efetivamente usar real, tá? Em medida em watts, tá? Então, no final das contas, o que isso se traduz aqui é que os 600 VA de potência aparente, na realidade se traduzem pelo fator de potência, só 60% desse cara se transforma em potência real, tá? Em watts, tá? A razão disso é porque qualquer circuito em corrente alternada, qualquer circuito indutivo ou capacitivo, ele precisa armazenar um pouco de energia, ele gasta um pouco de energia na magnetização do circuito ou no campo elétrico do capacitor, por exemplo, magnetização do núcleo, né, do transformador ou do indutor, ou então na criação do campo elétrico e nas perdas do campo elétrico de um capacitor. E essa energia, digamos assim, é esse diferencial, explica em parte esse diferencial entre essas duas, entre a potência real e a potência ativa, tá? Do aparente, digo, do seu sistema conectado em corrente alternada, tá? E o fator de potência dá uma ideia sobre isso. Aqui estamos aí com 60 Hz na medida, 6,2 volt-ampere, justamente o 6,2 volt-ampere é o que está sendo usado para magnetizar o transformador, o núcleo, né, do transformador, e ele operando a vazio. Naturalmente, quando você drena a corrente, a potência ativa, potência aparente, aliás, vai ser bem maior aqui. E aí você continua andando aqui, o transformador atualmente está consumindo 3,9 watts, tá? Então é a potência real que o transformador está consumindo da energia elétrica, da rede de energia elétrica. E aqui a corrente, né, o amperímetro, está consumindo 60 mA. Apesar de que nesse ponto aqui a resolução começa a ficar bem baixinha, tá? Então não é muito confiável esse cara não. Mas tá aí, e voltamos aí para tensão. Basicamente, só um parênteses, uma pequena explicação aí sobre fator de potência e perdas indutivas e capacitivas. Bom, tá aí agora o diagraminha de ligações agora. Dá para ver aqui. Eu inverti, botei um termoplástico, então o terminal de 117 agora está conectado na tomada e o terminal de 100 volts está conectado na saidinha aqui das tomadinhas do secundário. Então, vamos botar para testar e ver que bicho que dá. Bom, agora o teste final. O bichinho está aqui, 120 volts na entrada, tá? Vamos ligar. 1, 2, 3 e... Legal. 100 volts na saída, 120 na entrada. Era isso que eu queria. O bichinho tá joinha, funcionando bem a contento. É só explorando aqui as opções. O mesmo fator de potência. Magnetização, atraso da corrente e da tensão é o mesmo, tá? 60 Hz naturalmente. E o mesmo consumo de corrente. O mesmo consumo de potência, digo, 6,4. Porque o núcleo ainda é o mesmo. O transformador fisicamente não se modificou em nada. Então o consumo de potência é o mesmo, tá? Potência aparente é ligeiramente maior, ou não sei, não me lembro direito. Agora a corrente é um pouquinho menor, porque a tensão é maior, porque o núcleo é o mesmo, mas ele naturalmente a potência sendo consumida é a mesma
é a mesma só pela magnetização do núcleo. É isso aí. Pessoal, o procedimento é muito simples, tá? Fiz um monte de parênteses aí, então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Aquele abraço.